Prepare-se, porque o vídeo de hoje vai trazer reflexões que podem transformar sua vida. E se você precisa de uma oração, deixe seu pedido nos comentários. Nossa comunidade está aqui para orar por você. Inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 10 fatos sobre Jesus que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Jesus de Nazaré é uma figura que fascina milhões ao redor do mundo, mas muitos detalhes de sua vida permanecem desconhecidos. Você sabia que o apóstolo João, um dos discípulos mais próximos de Jesus, era pescador antes de seguir o Mestre? Ou que o nome Jesus foi anunciado por um anjo antes de seu nascimento, significando Yahvé é salvação? Neste vídeo, vamos explorar esses e outros aspectos surpreendentes da vida de Jesus, desde sua infância até suas emoções e ensinamentos. Prepare-se para descobrir mais sobre essa figura tão importante na história da humanidade. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu e vamos juntos aprofundar nosso conhecimento sobre Jesus. A transformação de João. Vamos começar nossa jornada falando sobre a transformação do apóstolo João. João, conhecido como o discípulo amado, era um simples pescador antes de se tornar um dos seguidores mais próximos de Jesus. Ele e seu irmão Tiago deixaram suas redes e suas vidas de pescadores para seguir o chamado de Cristo. Essa decisão não foi apenas uma mudança de profissão, mas uma verdadeira transformação de vida. João e Tiago estavam trabalhando em suas barcas no mar da Galileia quando Jesus os chamou. A resposta deles foi imediata e radical. Eles deixaram tudo para trás, incluindo suas famílias e suas fontes de renda, para seguir um homem que prometia um novo caminho. Essa decisão reflete a profundidade do chamado de Jesus e a disposição de João em se entregar completamente a essa nova missão. Durante seu tempo com Jesus, João testemunhou muitos dos milagres mais impressionantes. Ele estava presente na transformação da água em vinho em Caná, um dos primeiros sinais da divindade de Jesus. João também foi um dos poucos que esteve presente na ressurreição de Lázaro, onde viu a demonstração do poder de Jesus sobre a morte. Esses eventos moldaram não apenas a fé de João, mas também sua compreensão do que significava ser um discípulo. A devoção de João a Jesus era evidente em sua proximidade com o Mestre. Ele era parte do círculo íntimo de Jesus, junto com Pedro e Tiago. Essa proximidade permitiu que João visse não apenas os milagres, mas também os momentos mais vulneráveis de Jesus, como quando o Senhor expressou sua tristeza no jardim do Getsêmani. João foi testemunha da agonia de Jesus e mesmo em momentos de dor, ele permaneceu ao lado do Mestre. É interessante notar que, enquanto muitos discípulos estavam preocupados com questões de poder e status, João se destacou por sua humildade e amor. Ele não buscou reconhecimento ou posição, mas se dedicou a servir e a aprender. Essa atitude é um exemplo poderoso para todos nós, mostrando que o verdadeiro discipulado envolve não apenas seguir, mas também servir. A história de João nos ensina sobre a importância de responder ao chamado de Deus em nossas vidas. Assim como ele, somos convidados a deixar para trás nossas preocupações e seguir a Jesus. Você já teve uma experiência em que sentiu que Deus estava chamando você para algo maior? Compartilhe nos comentários. Essa interação é importante, pois nos ajuda a refletir sobre nossas próprias jornadas de fé. Além disso, a transformação de João reflete a missão de Jesus de mudar vidas. Ele não veio apenas para ensinar, mas para transformar corações e mentes. Essa é uma mensagem poderosa que ressoa até hoje. Ao longo do ministério de Jesus, vemos como ele se importava profundamente com as pessoas, independentemente de sua origem ou passado.
Jesus não apenas curou os enfermos, mas também se relacionou com os marginalizados e excluídos da sociedade. João se tornou um dos pilares da igreja primitiva e escreveu o evangelho que leva seu nome, além de outras cartas que fazem parte do Novo Testamento. Sua vida é um testemunho de como Jesus pode mudar radicalmente a trajetória de alguém. Ao refletirmos sobre a vida de João, somos desafiados a considerar como estamos respondendo ao chamado de Jesus em nossas próprias vidas. Agora, vamos seguir para o próximo fato surpreendente sobre Jesus, onde exploraremos o significado do seu nome e a missão divina que ele representa. O significado do nome Jesus. Agora, vamos explorar o significado do nome Jesus e a profunda missão divina que ele representa. O nome Jesus é uma forma do nome hebraico Yeshua, que significa Yahvé é salvação. Essa designação não é apenas uma identificação, mas carrega um peso teológico significativo que se reflete em toda a narrativa bíblica. Desde o momento em que o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela daria à luz um filho, o nome Jesus foi escolhido com um propósito claro. Em Lucas 1:31, o anjo diz: "E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus." Essa instrução divina destaca a importância do nome, pois ele não apenas identifica Jesus, mas também revela sua missão como o Salvador prometido. O significado do nome Jesus nos lembra que sua vinda ao mundo não foi um acidente, mas parte de um plano divino. Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus havia prometido um Messias que viria para redimir seu povo. Em Isaías 9:6, lemos sobre um filho que nos foi dado, que seria chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O nome Jesus se encaixa perfeitamente nessa profecia, pois ele é o cumprimento das promessas de Deus. Além disso, o nome Jesus também reflete a natureza de sua missão. Ele veio para salvar a humanidade do pecado e da separação de Deus. Em Mateus 1:21, o anjo explica a José: "Ela dará à luz um filho, e você dará a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles." Essa declaração é fundamental para entender o propósito de Jesus na Terra. Ele não veio apenas como um grande professor ou líder religioso, mas como o Salvador que ofereceria a redenção. Através de seus ensinamentos e ações, Jesus demonstrou o que significa realmente ser salvo. Ele curou os enfermos, perdoou os pecadores e trouxe esperança aos desesperados. Cada milagre e cada parábola que ele compartilhou revelaram o coração de Deus e sua intenção de restaurar a humanidade. O nome Jesus se tornou sinônimo de esperança e transformação. É interessante notar que ao longo de sua vida, Jesus também se referiu a si mesmo de várias maneiras, usando títulos que refletem sua identidade e missão. Ele se chamou de Caminho, Verdade e Vida, João 14:6, e Luz do Mundo, João 8:12. Cada um desses títulos complementa o significado de seu nome e nos ajuda a entender melhor quem ele é e o que ele veio fazer. O nome Jesus não é apenas uma palavra, é um convite à fé. Quando invocamos o nome de Jesus, estamos reconhecendo sua autoridade e seu poder para transformar nossas vidas. Em Romanos 10:13 lemos: "Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Essa promessa nos assegura que, independentemente de nossas circunstâncias, podemos encontrar salvação e esperança em Jesus. Agora, ao refletirmos sobre o significado do nome Jesus, somos desafiados a considerar como estamos respondendo a esse chamado. Estamos vivendo de acordo com a verdade que seu nome representa? Estamos permitindo que sua salvação transforme nossas vidas?
Essas são perguntas importantes que devemos nos fazer enquanto seguimos em nossa jornada de fé. No próximo capítulo, vamos explorar a profissão de Jesus como carpinteiro e o simbolismo que isso traz para a sua vida e ministério. A profissão de carpinteiro. Vamos explorar a profissão de Jesus como carpinteiro e o simbolismo que isso traz para a sua vida e ministério. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus trabalhou como carpinteiro, seguindo a profissão de seu pai, José. Essa escolha não foi apenas uma ocupação, mas também uma parte importante de sua formação e identidade. A carpintaria, na época de Jesus, era uma profissão respeitável e exigia habilidades manuais significativas. Jesus aprendeu a trabalhar com madeira e possivelmente com pedra, criando móveis, utensílios e até mesmo estruturas para as casas. Essa experiência prática não apenas moldou suas habilidades, mas também lhe proporcionou uma compreensão profunda do trabalho árduo e da vida cotidiana das pessoas comuns. O fato de Jesus ter sido carpinteiro é significativo por várias razões. Primeiro, isso demonstra sua humildade. Ele não nasceu em um palácio ou em uma família rica, mas em uma família de classe trabalhadora. Essa origem humilde é um reflexo do caráter de Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus afirma: "Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Essa atitude de serviço é um exemplo poderoso para todos nós. Além disso, a carpintaria simboliza a construção e a restauração. Jesus, como carpinteiro, estava não apenas construindo objetos físicos, mas também preparando-se para a missão de construir o reino de Deus. Ele veio para restaurar o que estava quebrado e trazer esperança aos que estavam perdidos. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, lemos que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Assim como um carpinteiro molda a madeira, Jesus molda nossas vidas para cumprir seu propósito. A vida de Jesus como carpinteiro também nos ensina sobre a importância do trabalho. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, somos instruídos a fazer tudo de coração como para o Senhor e não para homens. O trabalho de Jesus era uma expressão de sua devoção a Deus e ao próximo. Ele nos mostra que cada tarefa, por mais simples que seja, pode ser feita com excelência e propósito. Além disso, a carpintaria nos lembra da paciência e da perseverança. O trabalho de um carpinteiro exige tempo e dedicação. Jesus, ao longo de seu ministério, demonstrou essas qualidades ao lidar com seus discípulos e com as multidões. Ele teve paciência com aqueles que não entendiam seus ensinamentos e perseverou em sua missão, mesmo diante da oposição e do sofrimento. Por fim, a profissão de carpinteiro de Jesus nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e vocações. Estamos usando nossos talentos e habilidades para servir aos outros e glorificar a Deus? Estamos dispostos a trabalhar arduamente em nossas responsabilidades, sabendo que cada ato de serviço é significativo aos olhos de Deus? Agora, ao considerarmos a vida de Jesus como carpinteiro, vamos nos preparar para o próximo capítulo, onde exploraremos relatos pouco conhecidos sobre a infância de Jesus e como esses momentos moldaram sua vida e ministério. Relatos da infância de Jesus. Vamos explorar relatos pouco conhecidos sobre a infância de Jesus e como esses momentos moldaram sua vida e ministério. Embora os evangelhos canônicos, especialmente Lucas e Mateus, forneçam algumas informações sobre o nascimento e a infância de Jesus, muitos detalhes permanecem envoltos em mistério e tradição.
Um dos relatos mais conhecidos é o nascimento de Jesus em Belém, conforme descrito em Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7. Maria e José viajaram para Belém devido ao censo. E lá, Jesus nasceu em um estábulo, sendo colocado em uma manjedoura. Esse cenário humilde é significativo, pois reflete a natureza do próprio Jesus, que veio ao mundo não como um rei em um palácio, mas como um salvador em circunstâncias simples. Essa humildade é um tema recorrente na vida de Jesus e nos ensina sobre a importância de valorizar o que é simples e verdadeiro. Outro aspecto interessante da infância de Jesus é a visita dos pastores e dos magos. Em Lucas, capítulo 2, versículos 8 a 20, os pastores foram os primeiros a receber a notícia do nascimento do Salvador. Eles foram guiados por um anjo que anunciou a boa nova, e ao encontrarem Jesus, glorificaram a Deus. Essa visita dos pastores destaca que a mensagem de Jesus é para todos, independentemente de sua posição social. Por outro lado, em Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12, os magos do Oriente, que eram sábios e estudiosos, também vieram adorar o menino Jesus, trazendo presentes de grande valor. Isso mostra que Jesus atraiu tanto os humildes quanto os sábios, unindo diferentes grupos em torno de sua mensagem. Um relato menos conhecido sobre a infância de Jesus é o episódio em que ele ficou no templo, conforme descrito em Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. Quando Jesus tinha apenas 12 anos, seus pais o perderam durante uma viagem a Jerusalém. Eles o encontraram no templo, discutindo com os doutores da lei. Esse momento é significativo, pois revela a sabedoria precoce de Jesus e sua compreensão profunda das Escrituras. Ele já estava ciente de sua identidade e missão, afirmando: "Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Lucas capítulo 2, versículo 49. Esse episódio nos ensina que desde jovem, Jesus estava comprometido com a obra de Deus e que sua vida estava centrada em sua relação com o Pai. Além disso, existem tradições apócrifas que falam sobre a infância de Jesus, embora não sejam reconhecidas como canônicas. Por exemplo, o Evangelho da Infância de Tiago apresenta histórias sobre a vida de Maria e a infância de Jesus, incluindo relatos de milagres que ele teria realizado ainda criança. Embora esses textos não sejam considerados parte da Bíblia, eles refletem a fascinação contínua em torno da figura de Jesus e sua infância. Esses relatos sobre a infância de Jesus nos ajudam a entender que sua vida foi marcada por experiências humanas comuns, mas também por um propósito divino. Ele cresceu em um ambiente familiar, aprendendo e se desenvolvendo como qualquer outra criança, mas sempre com uma consciência de sua missão. Isso nos lembra que Jesus não é apenas uma figura distante, mas alguém que experimentou a vida em sua plenitude, enfrentando desafios e alegrias. Ao refletirmos sobre a infância de Jesus, somos convidados a considerar como nossas próprias experiências moldam quem somos. Estamos permitindo que Deus trabalhe em nossas vidas desde a infância, preparando-nos para o que Ele tem para nós. Essas perguntas nos ajudam a entender que cada fase da vida é importante no plano de Deus. Agora, vamos nos preparar para o próximo capítulo, onde discutiremos a ausência de escritos diretos de Jesus e suas implicações para a nossa compreensão de sua mensagem e ministério. A ausência de escritos diretos. Vamos discutir a ausência de escritos diretos de Jesus e suas implicações para a nossa compreensão de sua mensagem e ministério. É interessante notar que, apesar de Jesus ter sido uma figura tão influente e central na história da humanidade, ele não deixou nenhum texto escrito. Isso levanta questões importantes sobre como sua mensagem foi preservada e transmitida ao longo do tempo.
Os evangelhos, que são os principais relatos da vida e ensinamentos de Jesus, foram escritos por seus discípulos e seguidores, muitos anos após sua morte e ressurreição. Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um com sua perspectiva única, registraram as palavras e ações de Jesus, mas não temos acesso a um livro escrito por Jesus em si. Essa ausência pode ser vista como um desafio, mas também como uma oportunidade. A falta de escritos diretos de Jesus nos leva a confiar na tradição oral e na experiência dos primeiros cristãos. Durante os primeiros anos do cristianismo, os ensinamentos de Jesus foram transmitidos de boca em boca. Os discípulos e seguidores que testemunharam sua vida e milagres compartilharam suas experiências com outros, criando uma rica tapeçaria de relatos que eventualmente foram compilados nos evangelhos. Essa tradição oral é uma parte vital da história da Igreja e nos mostra como a mensagem de Jesus foi vivida e experimentada por aqueles que o conheceram. Além disso, a ausência de escritos diretos de Jesus nos convida a refletir sobre a natureza de sua mensagem. Jesus não veio apenas para transmitir informações, mas para estabelecer um relacionamento com as pessoas. Ele se comunicou através de parábolas, histórias e interações pessoais, enfatizando a importância da fé, do amor e da compaixão. Em vez de deixar um manual de instruções, Jesus nos deixou um exemplo de vida. Ele nos ensinou a amar a Deus e ao próximo, a perdoar e a servir. Essa abordagem relacional é fundamental para entender o cristianismo. A falta de escritos diretos também destaca a importância da interpretação e da aplicação dos ensinamentos de Jesus. Cada geração de cristãos é desafiada a entender e viver a mensagem de Jesus em seu próprio contexto. Isso significa que a interpretação dos evangelhos deve ser feita com cuidado e reflexão, buscando compreender o que Jesus realmente quis dizer e como isso se aplica às nossas vidas hoje. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Isso nos lembra que, embora não tenhamos escritos diretos de Jesus, as Escrituras que temos são suficientes para nos guiar em nossa jornada de fé. Além disso, a ausência de escritos diretos de Jesus nos leva a valorizar a comunidade de fé. A igreja primitiva se reunia para compartilhar experiências, orar e estudar as Escrituras. Essa prática continua sendo essencial para os cristãos hoje. Ao nos reunirmos em comunidade, podemos aprender uns com os outros, compartilhar nossas experiências e crescer juntos na fé. A mensagem de Jesus é viva e ativa em nossas vidas, e a comunidade é um lugar onde podemos experimentar isso de maneira tangível. Por fim, a ausência de escritos diretos de Jesus nos desafia a buscar uma relação pessoal com Ele. Em vez de depender apenas de textos, somos convidados a conhecer Jesus através da oração, da meditação e da experiência pessoal. Ele está presente em nossas vidas, pronto para nos guiar e nos ensinar. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." Essa promessa nos assegura que, mesmo sem escritos diretos, podemos ouvir a voz de Jesus e seguir seu caminho. Agora, vamos nos preparar para o próximo capítulo, onde discutiremos a dinâmica familiar de Jesus e como isso nos ajuda a entender sua humanidade e missão. A dinâmica familiar de Jesus. Vamos explorar a dinâmica familiar de Jesus e como isso nos ajuda a entender sua humanidade e missão. A família de Jesus desempenhou um papel importante em sua vida, e as interações que ele teve com seus familiares nos oferecem uma visão valiosa sobre sua identidade e propósito. Jesus nasceu em uma família judia tradicional.
Sua mãe, Maria, e seu pai adotivo, José, foram fundamentais em sua formação. A Bíblia nos conta que José era um homem justo, que aceitou o chamado de Deus para criar Jesus, mesmo diante das dificuldades que isso trouxe. Em Mateus capítulo 1, versículo 19, lemos que José, ao descobrir que Maria estava grávida, pensou em deixá-la secretamente, mas um anjo apareceu a ele em sonho, instruindo-o a não temer e a aceitar Maria como sua esposa. Essa obediência de José é um exemplo de fé e coragem, mostrando como ele apoiou a missão divina de Jesus desde o início. Além de Maria e José, Jesus também tinha irmãos e irmãs, conforme mencionado em Marcos, capítulo 6, versículo 3, onde as pessoas se perguntam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? Essa referência à sua família nos mostra que Jesus cresceu em um ambiente familiar, experimentando as alegrias e desafios que vêm com isso. A presença de irmãos e irmãs sugere que Jesus teve uma infância comum, cheia de interações familiares, o que reforça sua humanidade. A dinâmica familiar de Jesus também é evidenciada em momentos de tensão e conflito. Em Marcos capítulo 3, versículo 21, lemos que, ao ouvir sobre os ensinamentos e as ações de Jesus, sua família foi procurá-lo, pois pensavam que ele estava fora de si. Esse episódio revela que, mesmo em sua própria casa, Jesus enfrentou incompreensão e resistência. No entanto, ele usou essa situação para ensinar sobre a verdadeira família, afirmando que quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículo 35. Essa declaração enfatiza que a família espiritual é tão importante quanto a família biológica e que todos somos chamados a fazer parte da família de Deus. Além disso, a relação de Jesus com sua mãe, Maria, é especialmente significativa. Em João, capítulo 2, versículo 1 a 11, durante o casamento em Caná, Maria se dirige a Jesus quando o vinho acaba, sugerindo que ele intervenha. A resposta de Jesus pode parecer um pouco brusca, mas revela a profundidade de sua missão. Ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. No entanto, ele acaba realizando o milagre, transformando água em vinho. Esse episódio mostra que, mesmo em sua humanidade, Jesus estava ciente de sua missão divina e do tempo de Deus. A dinâmica familiar de Jesus nos ensina que ele não era apenas uma figura distante, mas alguém que experimentou as complexidades das relações humanas. Ele compreendeu as alegrias e tristezas da vida familiar, e isso o capacitou a se conectar com as pessoas de maneira profunda e significativa. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, lemos que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, exceto no pecado. Essa passagem nos lembra que Jesus entende nossas lutas e desafios, pois ele também enfrentou dificuldades em suas relações familiares. Ao refletirmos sobre a dinâmica familiar de Jesus, somos convidados a considerar como nossas próprias famílias influenciam nossas vidas e nossa fé. Estamos buscando construir relacionamentos saudáveis e amorosos em nossas famílias. Estamos reconhecendo a importância da família espiritual em nossa jornada de fé. Essas perguntas nos ajudam a entender que, assim como Jesus, somos chamados a amar e servir uns aos outros, tanto em nossas famílias biológicas quanto na família de Deus. Agora, vamos nos preparar para o próximo capítulo, onde discutiremos a aparência física de Jesus e o mistério que a envolve. A aparência física de Jesus. Vamos discutir a aparência física de Jesus e o mistério que a envolve. A Bíblia não fornece uma descrição detalhada de como Jesus se parecia, o que tem levado a muitas especulações e representações artísticas ao longo dos séculos.
Essa ausência de uma descrição clara nos convida a refletir sobre o significado mais profundo de sua identidade e missão. Historicamente, Jesus nasceu em uma região do Oriente Médio, e é razoável supor que sua aparência refletisse as características típicas dos habitantes daquela época. Ele provavelmente tinha pele morena, cabelo escuro e olhos castanhos, características comuns entre os judeus da Galileia. No entanto, a falta de uma descrição precisa nos leva a considerar que a aparência física de Jesus não é o que realmente importa. O foco deve estar em sua mensagem e em suas ações, que transcendem qualquer representação visual. Um dos aspectos mais intrigantes sobre a aparência de Jesus é que ele não se destacou fisicamente. Em Isaías, capítulo 53, versículo 2, lemos que não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Essa passagem sugere que Jesus não era alguém que atraía a atenção por sua aparência, mas sim por suas palavras e ações. Ele veio ao mundo como um servo, e sua humildade e simplicidade são refletidas em sua aparência. A falta de uma descrição física detalhada também nos lembra que Jesus veio para todos, independentemente de sua aparência. Ele não se limitou a um grupo específico de pessoas, mas alcançou os marginalizados, os pecadores e os necessitados. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus convida: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Essa mensagem de inclusão é central ao seu ministério e nos ensina que a verdadeira beleza está em nosso coração e em nossa disposição de seguir a Deus. Além disso, a ausência de uma descrição física nos permite ver Jesus como uma figura universal. Ao longo da história, diferentes culturas e tradições artísticas representaram Jesus de maneiras que refletem suas próprias características étnicas e culturais. Isso demonstra que Jesus é acessível a todos, independentemente de sua origem. Ele é o Salvador, que transcende barreiras culturais e sociais, unindo pessoas de todas as nações e etnias. A aparência de Jesus também nos convida a refletir sobre a importância do caráter e da integridade. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus diz a Samuel: "Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor olha para o coração." Essa passagem nos lembra que o que realmente importa é o que está dentro de nós. Jesus exemplificou isso em sua vida, mostrando amor, compaixão e justiça em todas as suas interações. Além disso, a falta de uma descrição física de Jesus nos desafia a nos concentrar em sua mensagem e em seus ensinamentos. Em vez de nos perdermos em debates sobre como ele se parecia, devemos nos perguntar: o que Jesus nos ensinou? Suas parábolas, milagres e interações com as pessoas nos oferecem lições valiosas sobre amor, perdão, humildade e serviço. Ao refletirmos sobre a aparência de Jesus, somos convidados a considerar como estamos vivendo nossa própria vida. Estamos buscando a beleza interior e cultivando um coração que reflete o amor de Cristo. Estamos nos concentrando em seguir seus ensinamentos e em servir aos outros, independentemente de sua aparência. Agora, vamos nos preparar para o próximo capítulo, onde discutiremos as emoções de Jesus e como ele se relacionava com os outros. As emoções de Jesus. Vamos explorar as emoções de Jesus e como ele se relacionava com os outros. A Bíblia nos apresenta Jesus não apenas como o Filho de Deus, mas também como um ser humano que experimentou uma ampla gama de emoções. Essa dimensão emocional de Jesus é fundamental para entendermos sua humanidade
e sua capacidade de se conectar com as pessoas. Um dos momentos mais poderosos que revelam as emoções de Jesus é quando ele chora pela morte de Lázaro. Em João, capítulo 11, versículo 35, encontramos a famosa passagem Jesus chorou. Esse breve versículo é profundo, pois mostra que Jesus não era indiferente ao sofrimento humano. Ele se compadeceu da dor de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, e sua tristeza diante da morte de seu amigo revela sua empatia e compaixão. Esse episódio nos ensina que é normal sentir tristeza e que Jesus se identifica com nossas dores. Além disso, Jesus também demonstrou alegria em suas interações com os discípulos e seguidores. Em Lucas, capítulo 10, versículo 21, lemos que Jesus se alegrou no Espírito Santo ao ver que os discípulos estavam tendo sucesso em sua missão. Essa alegria é contagiante e nos lembra que a vida cristã é marcada por momentos de celebração e gratidão. Jesus nos convida a compartilhar a alegria do reino de Deus, que é uma parte essencial de nossa caminhada de fé. Outra emoção que Jesus expressou foi a indignação. Em Marcos capítulo 3, versículo 5, vemos Jesus se irritar com a dureza de coração dos fariseus quando ele cura um homem com a mão ressequida no sábado. Essa indignação não era apenas uma reação emocional, mas uma resposta à hipocrisia e à falta de compaixão que ele observava. Jesus nos ensina que é importante nos indignarmos com a injustiça e a opressão, e que devemos agir em defesa dos que não têm voz. A raiva de Jesus também é evidente quando ele expulsa os vendilhões do templo. Em João capítulo 2, versículos 13 a 16, ele faz um chicote de cordas e os expulsa, dizendo: "Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio." De essa ação, demonstra que Jesus valoriza a santidade do templo e a adoração a Deus. Ele nos lembra que devemos ter zelo pelas coisas de Deus e que a adoração deve ser feita com reverência e sinceridade. Além disso, Jesus também experimentou solidão e angústia. No jardim do Getsêmani, antes de sua crucificação, ele se retirou para orar e expressou sua profunda tristeza. Em Mateus capítulo 26, versículo 38, ele diz a seus discípulos: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Esse momento de vulnerabilidade revela que Jesus não apenas enfrentou a dor física da crucificação, mas também a angústia emocional de carregar o peso dos pecados da humanidade. Ele nos mostra que é normal sentir medo e tristeza, e que devemos buscar a Deus em momentos de dificuldade. As emoções de Jesus nos ensinam que Ele é um Salvador que se identifica conosco em nossas lutas. Ele não é um Deus distante, mas alguém que entende nossas experiências humanas. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, lemos que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Essa verdade nos encoraja a nos aproximar dele em oração, sabendo que ele entende nossas dores e alegrias. Ao refletirmos sobre as emoções de Jesus, somos desafiados a considerar como estamos lidando com nossas próprias emoções. Estamos permitindo que nossas emoções nos conectem com os outros? Estamos expressando compaixão e alegria em nossas interações diárias? Essas perguntas nos ajudam a entender que, assim como Jesus, somos chamados a viver de maneira autêntica e a nos relacionar com os outros de forma significativa. Agora, vamos nos preparar para o próximo capítulo, onde discutiremos o local de nascimento de Jesus e seu significado teológico. O local de nascimento de Jesus. Vamos discutir o local de nascimento de Jesus e seu significado teológico. Jesus nasceu em Belém, uma pequena cidade na Judéia, conforme descrito em Lucas capítulo 2,
versículos 1 a 7. O fato de que o Salvador do mundo veio a este mundo em um lugar tão humilde e insignificante é repleto de simbolismo e significado. Belém, que significa casa do pão, é uma cidade com uma rica história bíblica. É também a cidade natal do rei Davi. E a profecia em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, já havia anunciado que o Messias nasceria em Belém. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que há de ser governante em Israel. Essa profecia é cumprida com o nascimento de Jesus, mostrando que Deus escolheu um lugar humilde para trazer ao mundo o Rei dos Reis. O nascimento de Jesus em um estábulo, em vez de um palácio, é um poderoso testemunho da humildade de Deus. Em vez de ser recebido com pompa e circunstância, Jesus veio ao mundo em circunstâncias simples e humildes. Ele foi colocado em uma manjedoura, um recipiente para alimentar animais, o que simboliza que ele veio para servir e não para ser servido. Essa escolha de um local tão modesto nos ensina que Deus valoriza a humildade e que seu reino é acessível a todos, independentemente de sua posição social. Além disso, o nascimento de Jesus em Belém também nos lembra da importância da encarnação. Em João, capítulo 1, versículo 14, lemos: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." A encarnação é um conceito central na teologia cristã, pois significa que Deus se fez humano e habitou entre nós. O fato de Jesus ter nascido em um lugar tão simples nos mostra que ele se identificou plenamente com a condição humana. Ele não veio como um rei distante, mas como um salvador que entende nossas lutas e desafios. O local de nascimento de Jesus também tem implicações para a nossa compreensão do reino de Deus. Em Lucas, capítulo 2, versículo 10, os anjos anunciam aos pastores: "Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo." Essa mensagem de alegria é um convite para todos, independentemente de sua origem ou status. O reino de Deus é inclusivo e acolhedor, e Jesus veio para trazer esperança e salvação a todos os que creem. Além disso, o nascimento de Jesus em Belém nos convida a refletir sobre o significado do lar. Jesus nasceu em um lugar que não era seu, e isso nos lembra que, como cristãos, nossa verdadeira cidadania está no céu. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, lemos: "Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo." Essa verdade nos encoraja a viver com uma perspectiva eterna, lembrando que somos peregrinos neste mundo. Ao refletirmos sobre o local de nascimento de Jesus, somos desafiados a considerar como estamos vivendo nossas vidas. Estamos buscando a humildade em nossas ações e atitudes. Estamos reconhecendo que o reino de Deus é acessível a todos, independentemente de sua origem. Essas perguntas nos ajudam a entender que, assim como Jesus, somos chamados a viver de maneira que reflita o amor e a graça de Deus. Agora, vamos nos preparar para o próximo capítulo, onde discutiremos as línguas que Jesus provavelmente falava e como isso influenciou seu ministério. As línguas que Jesus provavelmente falava. Vamos discutir as línguas que Jesus provavelmente falava e como isso influenciou seu ministério. Jesus viveu em uma região multicultural e multilingüe, onde diferentes idiomas eram falados devido à diversidade étnica e cultural da época. Compreender as línguas que Jesus usava nos ajuda a entender melhor seu contexto e a profundidade de sua mensagem. A língua principal que Jesus falava era o aramaico, uma língua semítica que se tornou comum entre os judeus da Palestina durante o período do Segundo Templo. O aramaico era a língua do povo. E muitos dos ensinamentos de Jesus, incluindo suas parábolas e interações com os discípulos, foram provavelmente proferidos nessa língua.
Frases como Talita Cumi, Marcos capítulo 5, versículo 41, e Eli, Eli, lama sabachthani, Mateus capítulo 27, versículo 46. São exemplos de aramaico que foram preservados nos evangelhos, mostrando a autenticidade de suas palavras. Além do aramaico, Jesus também falava hebraico, especialmente em contextos religiosos. O hebraico era a língua das Escrituras e era usado nas sinagogas durante a leitura da Torá. Em Lucas capítulo 4, versículo 16, vemos Jesus lendo as Escrituras na sinagoga de Nazaré, o que indica que ele estava familiarizado com o hebraico e o usava em sua prática religiosa. Essa conexão com as Escrituras é fundamental, pois Jesus frequentemente citava passagens do Antigo Testamento, mostrando que ele cumpria as profecias e ensinamentos contidos nelas. Além disso, é possível que Jesus também tivesse algum conhecimento de grego, a língua comum do Império Romano na época. O grego era amplamente falado em áreas urbanas e entre os intelectuais. Embora os evangelhos tenham sido escritos em grego, é importante notar que Jesus provavelmente não falava grego fluentemente, mas pode ter usado algumas palavras ou frases em interações com gentios ou em contextos onde o grego era necessário. Isso é evidente em algumas passagens onde Jesus interage com pessoas de fora da comunidade judaica, como a mulher cirofenícia em Marcos capítulo 7, versículo 26. A diversidade linguística de Jesus reflete a universalidade de sua mensagem. Ele veio para todos, independentemente de sua origem ou língua. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus comissiona seus discípulos a ir e fazer discípulos de todas as nações, enfatizando que sua mensagem de amor e salvação é para todos os povos. Essa inclusão é um tema central no cristianismo, e a capacidade de Jesus de se comunicar em diferentes línguas é um reflexo disso. Além disso, a maneira como Jesus usou a linguagem em seus ensinamentos é digna de nota. Ele frequentemente usava parábolas e metáforas, tornando suas mensagens acessíveis e compreensíveis para as pessoas comuns. Suas histórias eram simples, mas profundas, permitindo que aqueles que o ouviam se conectassem com suas verdades espirituais. Em Lucas capítulo 8, versículo 10, Jesus explica que ele fala em parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Essa abordagem desafiava seus ouvintes a refletir e buscar um entendimento mais profundo. Ao refletirmos sobre as línguas que Jesus falava, somos desafiados a considerar como estamos comunicando nossa fé. Estamos usando a linguagem de maneira que seja acessível e compreensível para aqueles ao nosso redor? Estamos buscando maneiras de compartilhar a mensagem de Jesus com todos, independentemente de suas origens ou experiências? Essas perguntas nos ajudam a entender que, assim como Jesus, somos chamados a ser comunicadores eficazes do amor de Deus. Agora, vamos nos preparar para a conclusão, onde faremos um resumo dos principais pontos discutidos e refletiremos sobre a importância de conhecer mais sobre a vida de Jesus. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre os 10 fatos sobre Jesus que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Ao longo deste vídeo, exploramos aspectos fascinantes da vida de Jesus, desde sua infância até suas emoções e a dinâmica familiar que moldou sua missão. Vimos como o nome Jesus carrega um significado profundo, refletindo sua missão como o Salvador prometido e como sua profissão de carpinteiro simboliza humildade e serviço. Discutimos a importância do local de nascimento de Jesus em Belém, que nos lembra da humildade de Deus e da acessibilidade do reino. Também refletimos sobre as emoções de Jesus, que nos mostram que ele se identifica com nossas lutas e alegrias, e como as línguas que ele falava revelam a universalidade de sua mensagem.
Conhecer esses fatos sobre Jesus nos ajuda a entender melhor sua vida e seu ministério, e nos convida a refletir sobre como podemos aplicar seus ensinamentos em nossas próprias vidas. Jesus não é apenas uma figura histórica, mas um Salvador que nos chama a segui-lo e a viver de acordo com seus princípios de amor, compaixão e serviço. Esperamos que este vídeo tenha enriquecido seu conhecimento sobre Jesus e inspirado você a aprofundar sua relação com Ele. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal Citações Bíblicas para mais vídeos sobre histórias bíblicas e crescimento espiritual. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E nos comentários conte-nos qual fato sobre Jesus mais te surpreendeu. Vamos continuar essa conversa.